Pois é, a gente continua falando de saúde, mas agora da saúde mental. Diante da correria do dia a dia, muitas vezes deixamos nossa saúde mental de lado. Passamos por cima dos nossos sentimentos para dar conta das necessidades e com isso nosso corpo acaba sentindo e adoecendo junto com a mente. Recentemente, o técnico Tite, por exemplo, comunicou que vai dar uma pausa para tratar o psicológico. O Tite, que é técnico de futebol, ele encerrou a negociação para voltar a dirigir o Corinthians. O anúncio foi feito em um post na rede social de Matheus Bach, que é filho de Tite. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Paulo Maurício de Oliveira. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Central de hoje. Obrigado. Eu que já começo perguntando para o senhor, quais são os primeiros sintomas de que a mente precisa de descanso? Olha, um marcador biológico importante para a nossa saúde psíquica é o próprio sono. Então, se a pessoa está dormindo bem, é um sinal de que muitas coisas estão se passando bem no funcionamento psíquico. Em segundo lugar, a gente pode pensar no sintoma, que é a questão do estado de ânimo. A pessoa está, a maior parte do tempo, animada. E ela deve estar interessada também pelas coisas principais da sua vida. Precisa também de não ficar experimentando sentimentos de culpa intensamente, nem sentimentos de ansiedade, e em situações mais graves, ela não pode manifestar, por exemplo, ideias recorrentes de morte. Crise de choro imotivadas também pode ser um bom sinal. E dificuldade para fazer coisas prazerosas. A gente costuma chamar isso de anedonia, que é a dificuldade de ter prazer e de buscar prazer. Pois é, doutor Paulo, inclusive a gente acabou de falar sobre a meningite, que esses sintomas são físicos, mas se a saúde estiver bem aqui, o resto também não vai estar bem. Perfeitamente. A própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o perfeito bem-estar entre a parte psíquica, somática e social. O que está à nossa volta, do mundo social também. Doutor Paulo, e a gente tem aí também algumas doenças, são consideradas inclusive doenças que a gente adquire inclusive durante o trabalho. Eu citei como o caso do Tite, Nós temos aí a síndrome de burnout, que é um problema muito sério, Eu gostaria de lembrar que, instigantemente, em português, a palavra trabalho vem de tripalium, do latim tripalium. Tripalho é um instrumento de tortura. Então, lá nas minhas aulas de psicologia médica, quando eu falo isso para os meus alunos, lá na Faculdade de Medicina da UFG, eles falam assim, bom, então quer dizer que quando a gente vai trabalhar, a gente vai ser torturado? Faz um pouco de sentido. Mas, evidentemente, que o trabalho também, a atividade laboral, ela produz saúde mental, desde que ela seja adequada. E também a gente pode fazer com que esse trabalho seja também um prazeroso, doutor, e não se torne essa doença, Sim. Sobre essa questão do Tite, por exemplo, ele teve quer dizer, uma estafa mesmo de trabalho, eu até falei sobre esse assunto antes de chamar o senhor. Olha, um bom conceito para a gente entender isso é o próprio conceito da síndrome do burnout. Isso significa que no burnout a pessoa apaga o entusiasmo interno, apaga a chama do entusiasmo interno. Então todos nós precisamos de ter um certo cuidado com a quantidade de horas que a gente trabalha e a quantidade de horas que a gente tem lazer. Sendo que o lazer nunca pode ser prescrito de uma maneira geral, ele deve ser de uma maneira individualizada. Cada pessoa vai ter a sua preferência em como vai proceder o seu descanso. E aí, quando se trata de saúde mental, doutor Paulo, aí a gente também pode listar outros males aí, a questão da depressão, temos também aí a crise do pânico, muitas pessoas também, a ansiedade, infelizmente, é algo que está assim, cada vez mais presente na vida das pessoas no dia a dia, Os brasileiros são campeões de ansiedade por estudos bem definidos. Muito provavelmente, 25%
dos brasileiros já foram diagnosticados como portadores de transtorno de ansiedade. E aí, doutor, essas questões também, como eu falei, tem também a depressão. A ansiedade leva à depressão, a depressão leva à ansiedade. São quadros clínicos que estão bem muito próximos ali um do outro? Olha, a melhor maneira da gente pensar é através de um pesquisador chamado David Nutt. Ele diz que 85% dos pacientes que têm depressão também têm ansiedade. E mais de 90% dos que têm ansiedade têm depressão, a gente diz, comórbida. E basicamente é isso que a gente conhece. Mas o Freud, o criador da psicanálise, isso lá em 1896, ele já dizia que a ansiedade ela está presente em todos os transtornos psiquiátricos. E aí, além da ansiedade, como eu falei, a depressão, temos também esse mal, né, doutor? Que é a crise do pânico, muitas pessoas têm, né? Vale a pena a gente lembrar de onde vem a palavra pânico. A palavra pânico vem de Pan, o deus da mitologia grega, que, segundo a lenda, aparecia para os pastores de ovelhas repentinamente. Então, a doença do pânico, o paciente tem esse ataque repentino. Essa imagem do deus Pan era colocada no teatro de arena. O teatro de arena chama ágora, então surgiu o conceito pânico com agorafobia. E, instigantemente, a doença do pânico, originalmente, foi pesquisada em atletas, exatamente a pessoa que tem o corpo mais sadio. Porque, ao fazer exercício físico intenso, nós liberamos uma substância chamada ácido lático. E o ácido lático ele é panicogênico para quem tem pânico. Doutor, geralmente tudo isso vem num combo só ou não, nem sempre necessariamente aí esses três fatores, depressão, crise do pânico, ansiedade? Olha, do ponto de vista psiquiátrico, a gente sempre tenta encontrar um transtorno psiquiátrico que seja mais relevante. Então, o raciocínio é feito de maneira hierárquica. Nenhuma pessoa apresenta somente um tipo de sintoma. Os sintomas são sobrepostos ou entrelaçados, como você se referiu. E existe a questão mais de idade, doutor? Assim, uma faixa etária de quando que pode começar a aparecer esses fenômenos ou não tem isso? São problemas que estão aí presentes nas crianças, jovens, adultos, idosos? Crianças apresentam transtornos psiquiátricos. Dos aqui citados, a depressão, ela costuma surgir no início da vida adulta. E, evidentemente, que pessoas idosas apresentam muitos transtornos psiquiátricos também. Basicamente quais? Basicamente, A depressão, né, doutor? depressão, ansiedade é muito comum. E existem as chamadas comorbidades com as doenças físicas, né? Por exemplo, nós costumamos chamar isso de transtornos mentais orgânicos. Vou dar um exemplo da minha experiência clínica no meu dia a dia, que na equipe de cirurgia de epilepsia, a gente observa com muita frequência que os pacientes têm os pacientes com epilepsia, uma doença física, têm mais comorbidade do que as outras pessoas, comorbidades psiquiátricas que eu me refiro. Tá certo, queríamos agradecer a presença do psiquiatra Paulo Maurício de Oliveira, que é professor também do curso de medicina da UFG. Doutor Paulo, obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tá certo. Bom dia.